Olá, queridos amigos do módulo 4, chegamos à aula Interpretação de Texto. Nessa aula, qual é o propósito? É que nós façamos a leitura do texto, uma leitura minuciosa, caprichada, cheia de entender, né, com o propósito de entender as entrelinhas do texto, quais são as relações que se constroem ali, como o que está dito no texto deve ser aplicado no nosso cotidiano. E para isso, foram criadas aqui, elaboradas na página 27 do seu material, 4 questões. Essas 4 questões, bem verdade, são questões muito objetivas. Elas são bem pontuais, relacionadas ao texto, e o que nós gostaríamos mesmo no propósito desta leitura é que a essência do texto, o que está dito ali, na essência mesmo, ficasse absorvido por nós. Então, o texto em questão a ser interpretado é um texto que está aqui, na Verdade da Vida, volume 7. Ele faz parte de um dos 18 itens referentes ao modo de viver da Seichonoye. É um pedacinho do item 4, reverencia a imagem verdadeira da vida do próximo. Não é o item 4 completo, é um pequeno trecho do item 4. E nós temos aqui algumas proposições. Nós vamos, para começar, entender quais são as proposições feitas, e aí a gente vai para o texto. O processo pode ser um pouco esse. Ler as questões, já sei o que eles estão perguntando para mim, aí eu vou para o texto, leio, localizo as respostas, e aí no processo de localização das respostas é que a gente vai fazendo o aprofundamento. Tá bom? Aí a gente vai pensando um pouco mais, colocando um contexto real, né, para a gente poder aprofundar mesmo o entendimento. A primeira questão diz: não basta viver os princípios do relógio de sol para si mesmo. De acordo com o texto, como se deve ampliar a aplicação desse princípio na vida diária? A própria pergunta já indica aqui que ver as horas que o sol brilha não tem a ver só com você. Tem a ver também com o próximo, uma ampliação, né? Aqui não está dito o próximo, olha eu já dando spoiler, né, da resposta, porque eu já li o texto também. Mas veja, é ampliar a aplicação, não é só para você. Se não é só para você, tem a ver com algo que aparentemente é externo a você. E aí, quando a gente for ler o texto, a gente vai ter que entender que ampliação é essa, tá certo? Segunda questão. A ideia de ser benevolente, aqui aparece entre aspas, pode estar na contramão do espírito de reverência, que marca o modo de viver da Seichonoye. Em que circunstância essa contradição pode acontecer? Olha só que interessante, aqui espírito de reverência nos faz lembrar a primeira declaração iluminadora da Seichonoye, né? Viver em fiel a obediência à vida, né? Reverenciar a vida. Essa é a ideia central do ensinamento da Seichonoye. Viver em fiel obediência à lei da vida. Reverenciar esta vida, né? E aí aqui parece que o texto vai falar de ser benevolente, e isso está na contramão, isso se chocar, a gente vai precisar encontrar esse elemento aí e entender no cotidiano como isso se dá. Terceiro, destaque do texto uma passagem que expressa o mesmo teor da norma fundamental, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Aí vai ser uma leitura sua, né? Você vai poder encontrar esse trecho, identificar, e aí o bacana é você entender por quê que esse trecho responde a essa terceira questão, em que você pensou quando você localizou esse trecho, tá? E de acordo com o texto, que tipo de atitude mental gera infelicidade? Obviamente, agora,
nesse momento, partindo dos seus conhecimentos prévios, você sabe responder esta questão. No entanto, o que se pede aqui é de acordo com o texto. Então, a gente vai ter que olhar no texto e verificar qual é a atitude mental que gera a infelicidade. As perguntas são simples, bem objetivas. O aprofundamento ele vai se dar a partir do nosso diálogo com o texto. O texto começa dizendo, reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo. Podemos dizer que isso é aplicar os princípios do relógio de sol em nosso relacionamento com os outros. Olha que interessante. Reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo. Quando eu reverencio, vivo em fiel obediência à lei da vida, eu estou aplicando os princípios do relógio de sol no nosso relacionamento com o outro. Ou seja, eu estou vendo somente as horas em que o sol brilha no outro. Olhar além do que se manifesta e reconhecer a essência presente em todos. Viver segundo os princípios do relógio de sol é viver sem falar ou pensar em tristezas. Olha que interessante, reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo é não falar nem pensar na aparente maldade de uma pessoa, e sim reverenciar a natureza divina que constitui a sua essência. E aí ele cita Cristo dizendo, amai os vossos inimigos. Essa, então, é a primeira pontinha da resposta da questão 1, que vai trazer para nós essa reflexão da ampliação do princípio do relógio de sol, olhando somente as horas em que o sol brilha, sem reconhecer maldades, sem reconhecer maledicências, sem reconhecer aquilo que os nossos olhos querem enxergar como negativo. Precisamos reverenciar a imagem verdadeira da vida do outro, ou seja, olhar com os olhos de Deus, né? Se a gente consegue, com estes olhos, reconhecer o mal, é porque nós não estamos usando corretamente este presente de Deus, que são os olhos, e não estamos enxergando aquilo que deve ser visto realmente, que é a perfeição da imagem verdadeira. Olha que interessante. O professor Taniguchi ainda diz, por que deveria você tornar-se infeliz e deixar-se prender pela engrenagem do mal cometido por outra pessoa? Muitas vezes no cotidiano, né, a gente se deixa levar pela situação, a gente se deixa levar por um comentário, uma maledicência, às vezes até algo que a pessoa disse, que foi dito aí na televisão por um político, que foi dito por uma personalidade, né, pública. E aí, se a gente se envolve com esse sentimento negativo, com isso que foi dito de forma tão pesada, nós estamos transformando o nosso viver diário e vibrando desta mesma forma para o nosso entorno. O professor Taniguchi diz que a nossa mente não é algo que possa perder a serenidade pelo mal praticado pelo outro. Eu preciso olhar e ver a imagem verdadeira da vida. Veja aquele que tem os olhos da mente, ouça aquele que tem os ouvidos da mente, né? Nós precisamos reconhecer e reassumir a nobreza de espírito, ter mente livre e independente. Então, é bastante interessante quando a gente pensa um pouco nisso, a gente olha de novo para a nossa forma de viver. Esse é o propósito do livro, né? A Verdade da Vida, volume 7, que vai nos trazer o modo de viver da Seiichi no Ie. Será que, de fato, eu consigo reconhecer a imagem verdadeira, olhar a imagem verdadeira do meu próximo e viver registrando somente as horas em que o sol brilha? Quando eu olho para o próximo, mesmo que ele fale algo ou faça algo que você não goste, que você saiba que naquele momento não foi bacana, será que eu aproveito esse momento e ponho um rótulo? Que estúpido!
Nossa, que coisa mais absurda, essa pessoa não presta. É assim que eu ajo? Ou o meu coração reconhece a imagem verdadeira da vida dele e sabe que existe a perfeição ali dentro? Que essa pessoa pode ter agido de forma impensada, talvez por não reconhecer ainda a sua natureza divina, talvez por não ter a convicção que você tem, né, na perfeição inata do Filho de Deus. Às vezes ela falou algo que não foi apropriado, mas os nossos olhos sabem reconhecer a essência dessa pessoa. Aquilo que ela falou é algo que foi dito, mas que não pode, naquele momento, ser o motivo para que nós esqueçamos que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Ou seja, eu e essa pessoa somos um só perante Deus. Tá certo? Isso é muito importante. O professor Masaharu Taniguchi diz: quando alguém praticar um ato sórdido, perceba a estupidez de se igualar a ele. Ele é objetivo aqui. E claro, perceba a estupidez de se igualar a ele. Não há razão alguma para você regredir a graus inferiores na escala da nobreza espiritual e colocar-se no mesmo nível daquele que se mostrou vil e pequeno. Pode ser que a pessoa, naquele momento, ela não tenha agido de forma adequada. Mas ao proferirmos uma palavra que rotula essa pessoa perante a sociedade, que denigre a sua imagem, nós estamos perdendo a nossa nobreza de espírito. Nosso coração deve colocar no lugar certo aquilo que deve ser colocado no lugar certo. Esta frase não deveria ter sido dita. Mas o fato de esta frase ter sido dita e ser uma frase inadequada, não significa que esta pessoa se tornou uma pessoa má. Porque desde sempre esta pessoa é criação de Deus, a sua essência é divina. É preciso saber discernir o que é imagem verdadeira daquilo que é fenômeno. Vejam, é um trecho tão pequenininho, mas um trecho que nos traz uma reflexão tão profunda. A gente respondeu a questão 1, está chegando agora na questão 2, e obviamente vou falar mais um pouquinho e depois vou deixar vocês mergulharem aí no texto, porque ele traz tantas reflexões importantes para nós, tá bom? Aí ele diz: todavia você não deve subir ao trono da benevolência julgando-se consciente e superior. Em outras palavras, não deve ter complacência somente para mostrar a sua integridade ou apenas por considerar o ofensor inferior. Sabe aquela fala: ai, coitado, ele realmente, ele não sabe, né? Ele não é uma pessoa assim que tenha um discernimento. Usar este tipo de artifício e se tornar uma pessoa benevolente não corresponde à manifestação da imagem verdadeira da vida, não corresponde a reverenciar a perfeição absoluta que existe no interior de todos. Quem age assim não está vivificando plenamente a própria vida, nem está vivendo de acordo com o modo de viver da Seicha Noye. Se quanto mais alto uma pessoa subir, mais altos os outros lhe parecerem, essa pessoa viverá sempre com a mente presa à sordidez dos outros. E quanto mais alto ela subir, mais a sua mente acumulará desprezo e crítica em relação aos outros. A essa pessoa acabará retendo dentro de si, sem se dar conta, os bagaços da vida que pensava ter jogado fora. Olha como é importante a gente entender como deve ser a nossa atitude. Como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Como é que nós devemos ouvir e interpretar aquilo que é dito pelas pessoas. Porque nós também somos escutados. As pessoas também escutam o que falamos. Então, é um exercício de via dupla, né? Nós precisamos ouvir com amor, interpretar com amor, sabendo reconhecer o que é a imagem verdadeira, perfeita, imaculada. E sabendo que aquilo que precisa ser corrigido, deve ser corrigido sim. No entanto,
Repetindo, nada macula a imagem verdadeira da vida do homem. Tá bom? Então, vejam só, vocês vão continuar lendo o texto, ele vai mais um pouquinho, dependendo da edição, ele está na página 42 e 43, dependendo da edição, ele vai estar na página 44 até a página 46. O importante é que aqui o título já diz que é o item 4, ele te dá o trecho de conclusão, né, até onde você deve ler o texto, para que você possa fazer a sua reflexão. Não é o item 4 todo, é um trechinho só que vai até a expressão por mais maculada de pecados que ela se apresente. Então é um trechinho mais curto, e aí você vai buscar responder as próximas questões, localizando aí a norma fundamental referida e pensando qual é o tipo de atitude mental para gerar infelicidade. Agora que a gente já leu um pedacinho aqui do texto, você já é capaz de responder alguma coisa com relação à questão 4. Deu para entender como funciona? Dica final. Se no seu grupo aí da sua regional vocês têm um acesso virtual, um grupo de rede social, através do qual vocês podem discutir o texto, por que não combinar o dia em que cada um vai fazer aí os posts a respeito desta aula de interpretação de texto? Deu para entender? Aí vocês combinem com a tutoria da sua regional. Olha, nós vamos fazer essa aula, em tal momento compartilhar as nossas reflexões no dia tal. E aí fica mais rico para todo mundo, de repente compartilhando um exemplo, um relato de experiência, uma vivência que possa enriquecer a sua forma de interpretar esse texto que é tão curtinho, mas tão profundo e que reflete um ponto do modo de viver da Seiichi Onoye de muita relevância, em especial nos momentos atuais, né? É engraçado que a gente vai gravar esse vídeo, vai assistir lá para frente e os momentos atuais vão continuar existindo. Isso é impressionante. Porque conforme a gente vai se relacionando com as novas situações do cotidiano, nós temos que treinar cada vez mais a nossa forma de viver segundo os princípios do relógio de sol, registrando as horas em que o sol brilha. Para algumas pessoas essa ação é muito trabalhosa e o texto vai trazer para nós reflexões profundas sobre a importância de tornarmos essa atitude definitiva, parte integrante da nossa própria forma de viver. Tudo bem? Boa leitura, bom processo de interpretação de texto. Você não vai precisar entregar isso para ninguém, essas respostas para ninguém. O importante é que no grupo vocês consigam compartilhar as respostas e consigam absorver a essência do texto. Muito obrigado pela atenção de todos.